Oi, meu nome é Catarina e eu tô fazendo esse vídeo porque uma amiga minha me pediu pra fazer um vídeo pra falar sobre a condição do Taylor, meu filho de 6 anos. Ele é autista. Eu não sei como que tá a nomenclatura hoje em dia, gente, eu tô muito perdida, tá? Então, por favor, se vocês sabem, pode colocar no comentário. Esse vídeo ele não tem finalidades lucrativas, é realmente mais pra minha amiga poder usar, ó, pro projeto que ela tá fazendo. E o meu filho Taylor, ele tem 6 anos, ele foi diagnosticado como autista leve, né, de alto funcionamento, com 2 anos e 3 meses. Com 6 meses a gente notou que, 6, 7 meses, né, que ele ficava sentadinho, a gente colocava ele na posição de sentar, mas se o brinquedinho que estava na mão dele caísse, ele tinha que fazer assim para pegar, ele desequilibrava e caía. Ele não conseguia se colocar na posição sentado de novo. E logo quando ele nasceu, ele teve problema para pegar o peito, mas depois acostumou. Então, tudo na vida dele, até 1 ano de idade, foi assim. Era muito difícil no começo, mas com um pouco de treino ele conseguia. Aí ele alcançava as outras crianças. Ele sempre estava um pouquinho para trás, mas depois ele conseguia alcançar. E eu comentei isso com a pediatra algumas vezes. Comentei que, acho que quando ele tinha 10 meses, que quando ele tentava engatinhar, era com os braços, assim, né? Que eles chamam de commando crawling. Mas ele arrastava a perninha. E o médico falou: ah, não é nada, imagina, não tem nada, ele é uma criança normal aqui, ele tá olhando pra mim, tem contato visual, tá tudo certinho. Ah, então tá bom. Mas ele não tá sentando direito, então ele cai e o engatinhar dele é muito estranho. Engatinhar não é milestone, engatinhar não é, né, não conta com o pico de desenvolvimento. Eu falei: ah, então tá bom, né? E eu fui em 4 pediatras diferentes, os 4 me disseram a mesma coisa. Na quinta pediatra, ela era indiana, eu já tava assim, aos prantos, porque eu falava pra todo mundo: gente, eu tô vendo alguma coisa no meu filho, mas ninguém me dá atenção, ninguém fala, vai atrás, ou sei lá, faz isso, faz aquilo. Todo mundo falava que era coisa da minha cabeça. E aí o que aconteceu é que essa quinta pediatra, ela era uma indiana maravilhosa, ela falou assim: olha, eu tenho 5 filhos e eu tô vendo que o desenvolvimento tá um pouquinho pra trás. Vamos fazer assim, eu vou te dar o telefone de um lugar que se chama Early Intervention. Eles fazem uma intervenção, né, para ajudar a criança a conseguir alcançar os objetivos dela. Eu falei: ah, então tá bom. E aí ela me deu o telefone, eles vieram na minha casa, veio como que chama? Uma fisioterapeuta e uma outra mulher para fazer toda a inscrição, né? E aí a fisioterapeuta começou a olhar pra ele, ela tirou o brinquedinho dele, pôs no chão, ele queria o brinquedo, obviamente. A hora que ele foi pegar no chão, ele desequilibrou e ela pegou ele. E aí ela disse assim: olha, ele tem um problema que se chama... ai, agora eu não me lembro o nome, gente, me fugiu o nome. Mas ele não... ele vai conseguir, ele só tá... os muscles dele, os músculos dele aqui na cintura estão bem flácidos. Então eles vão... a gente vai ajudar ele com fisioterapia e ele vai conseguir. E ela falou assim: a gente vai ter que treinar bastante esse movimento aqui, assim, então hoje eu vou te dar a primeira lição. A gente vai tirar o brinquedinho dele, todos os brinquedos, tira de fora do alcance dele, põe do lado. E segura aqui, né, na barriguinha dele, no dorso dele, para ele poder fazer esse movimento, para poder enrijecer. E foi o que a gente fez. E já na semana seguinte que ela veio, quando ela olhou, ele já estava conseguindo fazer isso, pegar os brinquedinhos. E aí ela falou: hoje a gente vai ensinar ele a sentar sozinho, agora que ele já tá firminho. E aí ela pegou e ensinou ele a botar as mãozinhas do lado, né, fazer assim, como se fosse uma escadinha, para ele poder voltar ao normal. No mesmo dia, na hora que ela tava assinando os papéis para dizer que ela tinha vindo e dado a aula para ele, ela já viu e falou: ah, ele tá fazendo sozinho já. Então a gente notou isso nele, que ele era ensinado, ele não conseguia fazer algo, mas ele era ensinado e ele depois conseguia. E, enfim, e foi assim com o andar, foi assim com o falar. Taylor teve muita dor de ouvido, muito, 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 no período de 1 ano. Foram 10 idas para o hospital com febre de 43 graus. Assim, a febre subia muito rápido. A gente não tinha como, quando era uma coisa absurda, de tão rápido que era. E eu passei a carregar o termômetro sempre no bolso. Minha casa é cheia de termômetro justamente por causa disso. Porque eu tinha que estar com o termômetro sempre no bolso. Às vezes eu tinha 2, um em cada bolso. Tem um termômetro no porão, tem termômetro na parte de cima da casa, eu tenho termômetro em tudo quanto é lugar. E, enfim, aí
depois de fazer a timpanostomia, né, para colocar o dreno no ouvido, para ele não ter mais, a gente notou que ele começou a falar. Isso ele já estava com 2 anos e 2 meses. Mas as coisas que ele falava eram assim, ele repetia as palavrinhas, o que era legal, ele começou a anotar, tipo, os animais, a falar o nome dos animais e os sons, porque antes disso ele não falava. Ele aprendeu a contar muito rápido também. A gente tem bastante escada em casa, então a gente contava todos os degraus da escada em português para subir e em inglês para descer. E ele aprendeu, com 2 anos e 5 meses, ele contava até 20 nos 2 idiomas. E a gente foi ficando bem feliz com isso, mas a gente percebeu que tudo na vida dele girava ao redor de números. Teve uma situação onde tava chovendo muito, muito, muito lá fora e ele falou assim: dia de sol lá fora, mamãe? E a gente falou: ah, como assim? Falei, ele falou, mas aí meu esposo falou assim: ele falou, mas não tem contexto, porque não é dia de sol lá fora. Tá chovendo bastante e tava realmente chovendo muito, estava chovendo granizo. E, enfim, a gente começou a ficar preocupado. A fono que vinha aqui em casa também, que fazia parte do mesmo Early Intervention, falou pra gente: olha, a gente não quer alarmar ninguém, mas seria importante que vocês procurassem um pediatra de desenvolvimento. Ela não disse pra gente em momento algum ele pode ser autista, porque essa palavra não pode ser usada aqui, nem pela escola, nem por pessoas que não têm nenhum contato direto ou que trabalha com autismo, né? Então eles não podem utilizar a palavra autismo. Mas a gente foi e eu lembro que a gente pegou o diagnóstico e era autista, mas o intelecto não tinha sido afetado. E logo depois disso, a gente já entrou com um monte de coisas para poder ajudar ele, como acho que foi. A gente entrou na lista de espera, né, para terapia ABA, que muita gente. Aqui nos Estados Unidos existem os pais que são contra a teoria ABA, a terapia, e tem os pais que são a favor. Então é um grupo que vive assim, brigando, sabe? Eu sou os dois, de uma certa forma, porque eu acho que tudo que é demais pode causar um problema. E a terapia ABA já foi comprovado aqui nos Estados Unidos que quando é mais de 45 horas, algumas crianças que estavam no nível moderado para grave, não é moderado para grave, no nível moderado, elas desenvolveram traumas que carregam para a vida toda. E até mesmo tem um grupo de autistas que é contra a terapia ABA. Então, a gente é a favor aqui em casa, e ele faz a terapia ABA, mas ele faz um número de horas que é o suficiente para ele. E ele tá respondendo muito bem. A terapia ABA que a gente tem aqui em casa, ela é, vamos dizer assim, eu não gosto também de usar esse termo, né? Porque eu acho que o termo humanizado pode ser, ele é tão amplo, né? Tudo pode ser humanizado se você faz de uma forma onde a pessoa não se sinta ofendida ou machucada. Então, ele não é aquele tipo de terapia onde eles botam a criança numa mesa, num cantinho, né? Não é assim. É tudo a partir daquilo que ele gosta. Então, eles vão lá fora brincar com as flores, ou então eles pegam. A gente tem gato em casa, o gato participa, os brinquedos aqui, são os brinquedos. São os brinquedos aqui. Enfim, é muito legal a forma que a gente tem terapia ABA. E o máximo de horas que a gente tem. A gente foi aprovado para 25, mas a gente não faz 25 horas, a gente faz no máximo 18 horas, porque foi o que eu me senti confortável. E tem dado resultado, só que agora que ele tá na escola, o ano passado foi um ano muito difícil pra gente, ele entrou no kindergarten, a professora do kindergarten, que era do IEP, a IEP é como se fosse uma educação especial para crianças que têm um pouco mais de dificuldade, sejam elas autistas, TDAH ou qualquer outra dificuldade que se encaixe. E a professora que era do IEP o ano passado, ela era uma pessoa mais velha, ela tinha acho que 68 anos e ela já não tinha mais paciência. Todos os dias ela ligava para reclamar, todos os dias, porque ele não foca, ele não faz isso, ele não faz aquilo. E aquilo a gente meu filho. Então muito daquilo era transferido para mim de uma forma onde eu comecei a desenvolver ansiedade e uma tristeza absurda. Eu abraçava ele, eu só conseguia chorar, porque é uma situação complicada. Você vê o seu filho, que é uma pessoa que você ama e que você cuida com tanto carinho, sofrendo, passando por tantas situações na escola. E ele era o aluno mais bright
né, mais inteligente da sala, o mais ahead, mais à frente da turma. Ele já sabe ler, ele já sabe escrever, isso com 5 aninhos. E já estava fazendo operações matemáticas, mas tudo isso ele precisava de um professor de IEP, que era essa senhora. E ela sempre ajudava ele a focar, né? Brigando, gritando, mas ela sempre trazia ele pro foco da lição, sempre trazendo ele de volta. Até que a gente decidiu entrar com medicamento. A Ritalina foi a primeira que a gente usou. O primeiro mês da Ritalina foi fantástico, foi fantástico. Foi o único mês, assim, o ano passado, que a gente não recebeu ligação, porque tudo estava indo tão bem. Os reportes eram sempre com carinha linda. Taylor está indo muito bem, Taylor é um doce, Taylor é isso, Taylor é aquilo. Até que a Ritalina parou de fazer efeito. Não sabemos porquê. Não, a gente não entende porque, o que aconteceu. Aí deram um outro medicamento que fazia ele dormir. Ele começou a dormir no colo das professoras. Aí um terceiro medicamento que deixou ele sem sono. O Taylor dorme muito bem à noite, graças a Deus. E a gente chegou no último medicamento que foi no final do ano passado. Ele usou por uma semana e deu até muito certo. Chama Adderall. Acho que ele não tem no Brasil, ou se tiver no Brasil, deve ser com o nome de Myas, nem me lembro o nome. E a gente já ouviu algumas pessoas falando não muito bem desse medicamento, mas a gente decidiu tentar mesmo assim, pra ver se ajuda ele. E esse ano, ele passou o verão inteiro, né, sem o medicamento, em casa, normal, com uma criança normal, sadia, ativa. E como a gente já tá acostumado, pra gente tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Aí o ano escolar começou e essa senhora já não está mais, ela se aposentou e agora é um outro professor. E tem sido muito bem. Ele ligou pra gente, né, logo no primeiro dia de aula, a gente não recebeu ligação. Nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. Não chegava nenhum reporte. A gente começou a estranhar. A gente falou assim, olha, ou ele tá destruindo a escola, ou então tá tudo indo muito bem. E aí, depois de uma semana, o professor de IEP ligou pra gente e falou assim, olha, ele tá indo bem. Ele é uma criança como qualquer outra, ele é ativo. Desde que ele esteja aprendendo, tá tudo bem. Se ele quer correr na sala de aula, deixa ele correr. Desde que ele volte para prestar atenção, para fazer alguma coisa, para fazer as atividades, tá tudo certo. E a gente ficou muito feliz com isso, mas com o tempo a gente começou a perceber que talvez seria melhor, né, voltar a experimentar o Adderall, já que ele tomou só por uma semana. E aí ele começou a tomar o Adderall na terça-feira dessa semana. Hoje é sexta. E foi muito bem, na segunda foi muito, na terça foi muito, não, foi na terça ele começou a tomar, na quarta deu certinho, ontem foi quinta-feira. Aí o professor ligou e falou, olha, alguma coisa tá acontecendo e o Taylor, ele está emocionalmente comprometido. Tudo ele chora e a gente sabe que é por causa do remédio, porque a gente já teve outras crianças que tomaram esse remédio e ficaram bem emotivas. E Taylor chegou em casa ontem e tudo ele chorava. A gente resgatou uma pombinha de um gavião, né? Uma pombinha doméstica, alguém perdeu uma pombinha, a gente já levou ela para aviário. E o gavião tava aqui rondando, né? E ele veio aqui no meu jardim e o Taylor começou a chorar. O gavião vai me pegar, o gavião vai me pegar, o que eu vou fazer da minha vida? E a gente explicando, não, você é muito grande, o gavião não vai pegar você, ele não tem interesse em pegar criança. E enfim, várias outras situações ontem. Ele se tornou agressivo. Taylor não é agressivo. Ele queria pegar o meu filho menor de 2 anos e bater, e começou a cuspir. E eu tive que agir como um escudo ali pra ele não fazer nada, e até o medicamento sair por completo do corpinho dele. E hoje a gente mandou ele pra escola sem o medicamento. E espero em Deus que ele pelo menos tenha tido um bom dia, né? Não é fácil, não tem sido fácil, mas eu espero que as coisas melhorem. Eu vou tentar fazer um reporte diário sobre a situação dele. E tem uma coisa também, eu conversei com uma colega agora e ela falou assim pra mim, Kátia, põe ele pra fazer exercício físico. Eu falei pra ela, mas que tipo de exercício? Por ele ser autista, ele não tem essa concepção de time. Você tá no meu time, agora aquele time, agora você tem que fazer gol ali e não sei o que. Ele não entende isso. E ela falou pra mim, bota ele pra praticar algum esporte individual,
põe ele pra fazer corrida, ou salto com vara, arremesso de peso, ou, sei lá, ela falou, bota ele pra fazer artes marciais ou natação. Falei, natação ele não pode porque ainda, até pode, né, mas ele vai ter que usar o plugin no ouvido e ele não vai aceitar isso. Mas ele adora água, né, como a maioria dos autistas, me parece, não sei se é verdade essa informação, gostam de água. E gostam até demais, né, por isso que é perigoso. Casa com piscina e criança autista. E, enfim, ela falou, então bota ele pra fazer artes marciais. E eu tô à procura agora de um lugar que tenha, que possa lidar com uma criança autista, né, que tenha TDAH. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa, ver se ajuda, né, essa injeção de noradrenalina né, e serotonina e tudo mais que, sei lá, que dá no cérebro quando você começa a fazer exercício físico, né? Gente, me desculpe a terminologia de qualquer coisa, eu não sou especialista, eu sou simplesmente uma mãe que está tentando de tudo para que o filho seja bem sucedido, para que dê tudo certo, para que ele seja feliz. Eu vi um vídeo de uma mãe falando que a única coisa que ela gostaria de ter o direito de morrer em paz. Porque quando você tem um filho com uma necessidade especial, você começa a pensar no futuro. O que vai ser dele se um dia eu não estiver mais aqui? E acho que essa acabou sendo um pouquinho a minha preocupação. Eu fui dormir pensando nisso ontem. Enfim, são só comentários. Então, deixe seu comentário aí. Se você gostou desse vídeo, se você não gostou, tá tudo bem também. Mas é só um desabafo de uma mãe. Eu vou tentar gravar vídeos diários ou pelo menos semanais pra, né, com o progresso dele, pra gente poder ir acompanhando. Tá bom? Obrigada, um beijo, fique com Deus.